Era para eu estar escrevendo a minha tese, só que nos últimos meses, a preparação para a Espanha, a documentação do doutorado sanduíche e toda a burocracia do visto acabaram tomando conta da minha rotina. De fato, realizar a minha primeira apresentação internacional foi extremamente importante, mas ao mesmo tempo me deixou muito ansiosa e eu sinto que eu acabei deixando um pouco de lado todas as atividades da tese que eu precisava fazer. E quando eu voltei da Espanha, eu tinha muitos documentos para encaminhar para a CAPES e também muitos documentos para solicitar o visto. Atualmente, eu já tenho grande parte desses documentos, falta apenas o documento do professor host na Alemanha, que vai me enviar até o dia 15, se Deus quiser, porque dia 25 eu tenho a minha entrevista para o visto e estou torcendo que tudo dê certo. Mas caso eu não consiga solicitar aqui no Brasil, eu ainda tenho a oportunidade de solicitar lá na Alemanha. No evento que eu fui e recebi o prêmio, eu ganhei um certificado, que é esse aqui. Só que o meu nome tá errado. Eu vou ter que imprimir agora um novo certificado que eu pedi online pro evento com o meu nome correto, porque se eu for usar esse certificado em qualquer tipo de concurso ou se eu for tentar uma bolsa no exterior, ele não vai ser validado porque o meu nome está completamente errado. Eles colocaram meu sobrenome com 2 M's e eles não botaram meu nome completo, botaram só meu segundo nome e o meu primeiro sobrenome. Então eu vou tentar imprimir agora uma versão que eles me mandaram por e-mail, uma folha um pouco mais grossa, e também já vou imprimir os documentos que eu preciso para o doutorado sanduíche. Até aparece Boa tarde, amigas! Começando mais um vlog. Faz um tempo que eu cheguei de viagem, eu acho que faz 2 semanas já. E eu queria ter começado a gravar o vlog da minha semana, da minha organização, da rotina, mas eu recebi o retorno da CAPES, então tá tudo certo com o meu doutorado de sanduíche, e esse retorno me solicitou um monte de documentos. Eu já havia encaminhado alguns documentos enquanto eu estava lá no evento mesmo, mas tinha alguns documentos que eu precisava ir em cartório, que eu precisava autenticar, e essas 2 últimas semanas elas foram dedicadas a isso e também à documentação do visto. Gente, eu estou surtando com a solicitação do visto. Primeiro porque eu não sabia qual visto solicitar. Segundo que é uma documentação que é muito específica. Eu tive um problema entre o tabelionato e a CAPES e o visto por conta de uma procuração. Então tinha algumas informações que não estavam batendo. E eu passei todos os dias das últimas 2 semanas focada nisso. Além disso, eu estou com o artigo em fase de aprovação, então a gente está dando os últimos toques nele para ele ser publicado. Eu, meu orientador e a pós-doc. Esse momento é o momento onde a gente tem que finalizar tudo que os pareceristas pedem, os editores, para conseguir publicar o artigo. E eu também estou com outro artigo sendo organizado, ele já está escrito, estamos melhorando, eu e minhas colegas, para ser publicado. A gente quer muito publicar em uma revista aqui do meu estado, que ela é A1, a Sociologia, Sociólogos, uma coisa assim. Eu sempre esqueço o nome dessa revista. E a gente precisa dar os últimos toques nele também, melhorar o artigo. Porque esse trabalho eu apresentei na SBS no ano passado. E eu resolvi publicar ele porque não é legal a gente escrever todo um trabalho e deixar ele parado. Hoje é quinta-feira, feriado, e eu tirei o dia pra arrumar a casa e arrumar pequenos lugares que eu notei que eu acabei deixando bagunçado. Então eu fiz isso o dia inteiro, ainda não terminei, falta a cozinha, mas agora eu vou parar, assistir um pouco de série e comer alguma coisa pra depois terminar a cozinha, que é sempre o lugar mais bagunçado e que sempre tem coisa pra fazer. Eu comecei a assistir uma série, O Segredo de Widow Biles, que é uma série que junta a série From, um pouco de Dark e também Missa da Meia-Noite. Eu tô gostando bastante, mas eu achei ela, assim, um pouco lenta e um pouco cômica. Não sei se é o foco de série que eu gosto, mas eu vou terminar de assistir Orphan de From, que é uma série que eu adoro assistir, mas que eu sempre assisto com o meu companheiro. Inclusive, eu não sei se eu falei pra vocês, mas meu companheiro está na Alemanha nesse momento, na cidade onde a gente vai morar. Ele foi conversar com a professora pra
acertar os pontos do doutorado sanduíche e já conhecer a cidade, porque ele não conhecia. Tá sendo um momento muito legal pra soltar o alemão, o inglês, já fez várias amizades, tô muito feliz com isso. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso assistir minha série, porque é a nossa série de casal, a gente assiste junto, então eu tenho que esperar ele voltar pra poder assistir. Gente, uma coisa, eu tô aqui preparando o meu café e a ideia é, depois que eu terminar de arrumar toda a casa, eu quero sentar e fazer algumas leituras. Eu preciso ajustar alguns pontos da minha pesquisa. Eu tive encontros maravilhosos no evento que eu fui, então eu preciso colocar o que eu aprendi lá e todas as conversas que eu tive em prática no meu trabalho. Então, depois que eu terminar de arrumar a casa, eu vou sentar e vou fazer várias leituras que me indicaram. Uma pergunta, vocês também pesam um café? Depois que meu companheiro começou a pesar o café e passar o café dessa forma, eu não consigo mais fazer café sem pesar o grão, sem pesar a quantidade de água. Demora um pouquinho mais, mas eu acho que ele fica um pouco mais gostoso. Eu adoro quando o café ele é mais doce e menos ácido. Então tem várias técnicas que meu namorado me ensinou e que eu uso para passar o café, para deixar ele mais doce e menos ácido. Inclusive, eu e minhas amigas estamos pensando em ir em um festival de café que vai ter aqui na minha cidade. São várias cafeterias juntas, é um evento gratuito. Tem que pagar, obviamente, pelo café, mas é no final de semana. Eu vou ver se eu consigo ir, porque eu acho que é uma atividade legal, porque eu amo café. E também para sair um pouco de casa, porque eu admito que desde que eu voltei da Espanha, eu saí pouco de casa, porque eu fiquei resolvendo essas questões dos documentos. Eu acho que eu só saí pra ir no cartório. E, enfim, porque eu tô com saudade da minha casa também. Mas agora eu tenho que focar na minha tese, no que eu vou qualificar. E também eu tenho que sair mais de casa pra aproveitar o dia. Gente, enquanto eu espero meu protetor solar secar, deixa eu mostrar pra vocês o que eu fiz aqui. Eu trouxe essa velhinha de viagem que eu paguei €1 e coloquei aqui pra me concentrar. Eu adoro estudar com uma velhinha. Aqui eu tenho uma foto minha em Heidelberg, que é a cidade que eu pretendo morar quando eu for agora no doutorado de sanduíche. Eu tenho uma outra foto minha aqui em Amsterdã. Vocês conseguem ver as casinhas aqui atrás. Eu coloquei aqui pra me lembrar. E também essa lembrancinha de Amsterdã. Aqui atrás eu tenho um quadro que eu fiz quando eu voltei lá da Alemanha. Na primeira vez que eu fui, coloquei todas as minhas lembranças. Aqui em cima eu tenho um lugar pra botar, enfim, lembranças, post-its. Mas ultimamente eu tô colocando minha foto lá no RC28. A Universidade de Marburg, que foi a minha cidade preferida da Alemanha. As minhas amigas, mais Marburg. O meu crachá no evento do RC28. E aqui do ladinho eu coloquei o prêmio que eu recebi lá na viagem. Botei nesse quadrinho e eu acho que ficou bonito. Aqui eu quero botar mais quadrinhos. Eu não sei se os meus certificados do mestrado e da graduação, ou se eu vou botar outras coisas. Mas por enquanto tá assim.
a visão da minha mesa. Ignore ali que eu tava tentando acender a vela. E aqui tem todos os documentos, que é o que eu vou passar o dia inteiro trabalhando hoje, que são os documentos do meu visto. Gente, eu tô aqui me arrumando, passando o protetor solar e essas coisas, hidratante. E eu queria mostrar pra vocês esse protetor solar que eu comprei. Comprei lá na Espanha, no Mercadona. Porque eu cheguei lá e tava um sol pra cada um, torrando, minha cara queimou inteira. E eu esqueci de levar protetor solar, porque na minha cabeça não ia estar tão quente assim. Eu sei que isso é um erro, devemos usar protetor solar em todos os momentos, mas eu simplesmente esqueci. Aí encontrei esse aqui em stick no Mercadona, achei muito legal. Ele é diferente daqueles da Salve e outras marcas, porque ele parece uma cera. Não sei se vocês vão conseguir ver. Ele é bem duro, bem seco, assim. Eu achei ótimo, porque eu detesto quando o protetor fica grudando na minha cara. Fica aquela sensação pegajosa. Essa não fica, mas pra evitar, né, aumentar a durabilidade dele, eu obviamente passo esse protetor ao longo do dia. Eu tô fazendo o seguinte, eu peguei esse pó da essência aqui, comprei lá mesmo também, tava muito barato, €1. E eu tô passando no rosto pra dar uma selada no protetor, pra não ficar com essa sensação, né? Porque eu tenho a mania de suar demais, então mesmo que ele seja sequinho, eu acabo suando. Quem me ensinou essa dica foi uma amiga minha, a Nina, e eu tô seguindo desde então. E eu sinto que eu tô gostando mais de usar protetor assim, com essa finalização do pó translúcido, do que só o protetor mesmo. Eu admito que a textura do protetor, a sensação do protetor na minha cara me incomodava demais. E isso fazia com que eu evitasse utilizar protetor no dia a dia, que é um erro, né? Enfim, a gente sabe que câncer de pele tá aí. Mas eu evitava usar porque me dava uma sensação horrível na pele, assim, de ficar meio que gosmenta. Agora, com esse protetor aqui e esse pó translúcido, eu sinto que eu consigo controlar essa sensação e ao longo do dia eu vou repassando o protetor e esse pó. Muitas vezes eu lavo o rosto e aí repasso o protetor e o pó. Mas fica a dica de protetores em stick. Eu sei que tem toda uma polêmica que, na verdade, a gente deveria usar o protetor normal e depois o protetor em stick por conta da proteção. Mas, como eu também passo maquiagem ao longo do dia, então eu acho que é mais tranquilo. Eu vi uma dermatologista falando que a cobertura da maquiagem também ajuda a proteger. Mas hoje eu vou ficar em casa, então não tem problema. E, gente, deixa eu mostrar pra vocês que eu ganhei essa plantinha aqui da minha irmã. Não sei o nome, tá? Ela me deu com esse suportezinho aqui, que é a pata da cachorrinha dela. E aí eu tô botando aqui no banheiro porque ela tava ficando no meu quarto de estudos e lá ela estava morrendo. Vamos ver se aqui ela sobrevive. Agora é sentar e começar a trabalhar. Eu tô esperando passar o café. E eu preciso resolver algumas coisas hoje. Eu preciso começar a ler alguns textos. Eu preciso digitalizar alguns documentos e preciso preencher também alguns formulários, porque eu recebi o meu cartão da CAPES, tá tudo certo, mas eu ainda tô no processo de solicitação de visto, de enviar documento para CAPES, e isso parece que nunca acaba e sempre surge um documento novo. Então, se você vai fazer o doutorado sanduíche, eu quero gravar um vídeo sobre isso. Eu tenho alguns conselhos para você, que é: vou para determinado país, já começa a procurar e solicitar a documentação que você precisa, tanto para, enfim, a sua universidade, quanto para o professor que vai te receber lá, porque é muito documento e as coisas demoram. Por exemplo, o meu orientador lá da Alemanha está em um período de férias, porque agora são férias na Alemanha. E ele está demorando um pouco mais para me responder, isso está me deixando um pouco ansiosa, mas eu ainda tenho um tempo e eu posso solicitar o visto de pesquisador, que é esse visto que eu estou solicitando, na Alemanha. Eu já queria ir com o visto solicitado, mas caso eu não consiga solicitar aqui, eu ainda posso solicitar lá e eu vou ter toda a documentação. Peguei um cafezinho aqui e lembrei de contar pra vocês que hoje eu vou fazer uma coisa muito especial. Eu estou sozinha em casa, porque meu companheiro está viajando, está na Alemanha. Então, as minhas amigas marcaram da gente sair pra assistir um filme. A minha universidade acabou de abrir um cinema, eu achei isso muito legal. Eu já conheço o espaço, porque era o auditório do meu antigo prédio,
Mas a gente vai assistir Mulherzinhas. Já assisti, mas assistir com as amigas é sempre melhor. E depois a gente vai sair pra ir num barzinho. Estou muito empolgada porque vai ser um momento assim só de garotas pra gente comer e conversar. Elas estão assistindo uma série chamada Off Campus, que é da Prime. Eu ainda não comecei. Eu acho que eu sou a única ali que gosta de uma série de terror como From e Segredo de White Biles, que eu comentei com vocês ontem. Mas eu estou empolgada, faz tempo que eu não estou empolgada, então eu tenho que trabalhar até umas 4 horas da tarde, que é o horário que a gente vai sair pro filme. Então, bora lá, vamos começar a trabalhar. Gente, eu tenho esse tecladinho aqui da Logitech. Eu acho ele maravilhoso. Eu uso ele normalmente, porque eu gosto de colocar minha tela um pouco mais alta pra não me dar dor no pescoço. Mas eu estou preenchendo muito documento e usando muito números, então esse tecladinho aqui fica só aqui em cima. Aí eu lembrei que eu tenho esse teclado aqui guardado, que ele é um pouco maior, mas ele tem esse espaço para números que vai me facilitar. Eu não usava ele normalmente porque ele faz um pouco de barulho e meu companheiro não gosta, enfim, atrapalha ele. Mas como eu estou sozinha, eu vou utilizá-lo agora.